Boa noite, mulheres. Bem-vindo a mais um programa TV Mulher Litoral, aqui na TV Guaratuba. Mulher Litoral TV Guaratuba, desculpe aqui. Hoje eu tinha uma convidada especialíssima para trazer para vocês, mas infelizmente teve um imprevisto, mas estamos aqui e eu vou conversar com você hoje. Tá? Vou aproveitar e dizer bem-vindo a todos que estão assistindo. E também eu vou pedir para que você compartilhe essa live, tá? Compartilhe e vamos conversar um pouquinho. Eu estava assistindo a um Instagram hoje e as redes sociais, na verdade, e me deparei com um assunto que começou bem polêmico sobre aquela menina, né, que foi vítima ali de estupro e no final ela foi o acusador, né, não foi condenado, alegando que ele era estupro culposo. Né? Pela lei, não existe estupro culposo, mas essa lei valeu para ela. Infelizmente, mais uma vez, né, a intenção, né, de fazer mal ao outro, né, se prevalece. E aí como fica essa questão, né, do lado feminino, né, da questão da honra, da questão do respeito, da questão de que todas as pessoas elas merecem o respeito e muitas vezes isso não acontece. Por várias questões, vamos dizer assim, legais, eu não vou poder estar entrando em detalhes com vocês porque eu não conheço, né, a lei como um advogado, como um especialista. Gostaria de ter trazido uma pessoa aqui para estar conversando com vocês sobre isso, mas aí eu vou trazer para o lado da questão da mulher, né? Como que a mulher se sente quando ela, de repente, as pessoas infringem o direito delas? Porque ser mulher não interfere na questão do respeito. Eu preciso respeitar as pessoas por elas simplesmente existirem. E não porque é uma mulher, porque vestiu uma roupa inadequada naquele momento e aí ela foi vítima porque de repente provocou. Não é assim que funciona.
a nossa lei e o nosso conceito daquilo que é certo e que é errado, ela está muito deturpada, né? O machismo também, né, que vem ali de gerações e gerações e que agora está sendo, né, entre aspas, quebrado, é difícil de lidar com essas situações. E me deixa até bem triste mesmo. Bem triste. Por quê? Porque poderia ser qualquer pessoa, né? Poderia ser um parente, poderia ser um amigo. E no final, na maioria dos casos, ficam impunes. Ficam impunes. E tem várias questões que a gente poderia estar conversando sobre isso. Várias questões. Mas no final, o sentimento que ficou é que estamos impunes, né? Somos vítimas e acabamos não confiando na justiça, né? Como que a justiça pode me ajudar? Eu não confio na justiça. É bem triste isso, né? Eu vou pedir mais uma vez para que vocês compartilhem a live. Eu vou compartilhar aqui também. Compartilhar aqui. Toda vez eu me atrapalho aqui nesse negócio de compartilhar. Tá? Então, por essas razões, muitas vezes a gente acaba desistindo, né, de lutar pelos nossos direitos, porque aonde a gente poderia confiar ou a quem deveria nos proteger acaba não nos protegendo. Eu conversando com a mãe esses dias e aí ela me falou também essas questões, né? Que ela faz parte de uma rede, de um grupo de apoio de mulheres e as mães elas estão enfrentando muitas situações dentro de casa porque os filhos estão ficando depressivos. E aí também conversando hoje com o rapaz, ele é um vendedor, ele trabalha, enfim, é um empreendedor. E ele estava falando assim, olha, Andresa, eu sumi um pouco, mas eu tô com um problema bem sério, eu estava passando por uma situação. Eu digo, o que foi que aconteceu, né? E ele falou assim, Andresa, um problema bem chato de estar falando. Você acredita que eu estava depressivo e eu não sabia que estava com depressão? E de repente eu me vi tomando remédio. Mas o que desencadeou tudo isso foi que os meus filhos começaram a sentir esse meu problema, porque eu achava que ia passar e no final não passou. Então, o isolamento social, né, a falta de contato social, a falta de rede de apoio ali, de amizades, acaba expandindo, né, todos esses problemas que muitas vezes estamos tendo. E aí ele falou que a filha dele começou a ter muito conflito com o filho. Eles são crianças, gente, de 7 e 2 anos. E quando ele viu, o filho dele de 2 anos já tinha arrancado boa parte dos cabelos aqui, por conta do estresse emocional que estava tendo ali dentro da casa. E a filha dele estava meio que abusando do irmão, abusando na questão de mentir, né? Abusando psicologicamente ali com palavras. E ele falou que quando se deparou assim com aquela situação, vendo os filhos sofrerem, ele falou, meu Deus do céu, que caminho que eu tô indo, né? O que é que está acontecendo? Então, assim, o que é que eu quero falar? Né? Que o adulto, a pessoa que é mais consciente ali na casa, é justamente aquele que pode proteger, aquela que é inocente. E nesse caso da menina, que se eu não me engano ela era menor de idade, não é isso? Nesse caso da menina, ela foi vítima ali de estupro e as pessoas que deveriam proteger, ela não encontrou apoio. Como que fica a situação da vida dela ali? Né? De que eu não encontrei apoio em que eu precisava. Qual vai ser a verdade que ela vai querer acreditar? Qual vai ser a certeza que ela vai ter? Então são muitas questões assim que a gente precisa analisar, tá? E independente da situação que você esteja passando, eu vou dar um recado para você agora. Mesmo que a justiça aparentemente seja falha, é a justiça. A gente precisa confiar nela. Então existe sim pessoas que são
honestas, pessoas que estão ali, não apenas pelo dinheiro, mas pela vontade de querer ajudar e fazer o bem para o outro. Então, se você está numa situação ali de perigo, procura ajuda. Procura ajuda, os meios realmente que a gente tem hoje. Né? Não queira fazer nada para não sair, não perder o controle. Infelizmente, a nossa realidade pede isso. Então, se eu estou doente, eu preciso procurar um médico. Se eu estou desprotegida, eu preciso procurar ali a polícia, né? E se eu preciso de dialogar com alguém, eu preciso procurar um psicólogo, um terapeuta, alguém que seja ali da área, que seja referência e seja influência. Tá? Mas infelizmente essa é a nossa realidade e a gente tem que aprender a lidar com ela, procurando os melhores meios para que a gente não seja negligenciada, vamos dizer assim. Tá? E deixa eu ver se tem algum comentário. Bom, por enquanto não temos comentário, mas eu quero ver comentários de vocês. Então é basicamente isso que eu queria passar para vocês. Como infelizmente a convidada não compareceu, semana que vem ela virá, né? Eu só vim aqui para falar isso. Que independente das frustrações que tenhamos pelo caminho, independente das dificuldades, a gente precisa acreditar. A gente precisa colocar foco naquilo que é bom, porque existe ainda um lado bom de toda essa história. Existe ainda pessoas boas em que a gente pode confiar, né? Existem meios que também possam nos proteger. Né? No caso assim desse rapaz que veio contar sobre os filhos, né? No caso dessa mulher que veio falar sobre as mães que estão estressadas, passando por um período difícil, também tem o outro lado, né? De famílias que estão sendo reestruturadas na pandemia, que estão encontrando tempo para ficar com o outro. Então tem vários lados da história, então temos que também colocar foco naquilo que é bom, porque é importante nós fazermos isso, é muito importante. Então, se for para olhar, vamos olhar para aquilo que vai me fazer bem, né? E aquilo que não me faz bem, então eu vejo ali como um aprendizado. E assim fica melhor para você filtrar todas essas informações que estão vindo, todos esses números assim assombrosos que vêm, né? Falando sobre economia, agora falando sobre política, eleições, então pega aquilo, retém aquilo, só que é bom para você, filtra. Quando a gente é criança, a gente não consegue filtrar muitas coisas. Então, até os 7 anos, a gente não filtra nada. Tudo que a gente recebe como verdadeiro. Aí, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai conseguindo ter aquela visão diferente, né? Uma visão mais ampliada daquilo que é certo, que é errado, que é bom, que é ruim, daquilo que eu quero para mim, daquilo que eu descarto na minha vida. Então, à medida que você vai crescendo, você vai conseguir descartar ou reter isso para você. Tá? Então é isso, gente. Então filtre aquilo que é importante, aquilo que é bom para você. Retenha só aquelas palavras que são positivas, retenha só o que você entende que vai valer a pena, né? Contenha os teus pensamentos, contenha a tua opinião, porque muitas vezes a tua opinião naquele momento, né, naquela situação, ela não vai ser validada, as pessoas não vão te escutar. Né? Então, muitas vezes é melhor a gente se calar e falar no momento certo. Então, assim, use esses parâmetros. Né? Até mesmo na questão de educação dos filhos. Às vezes a gente está muito estressada, a gente está muito irritada e quer dar um corretivo nos filhos sem pensar muitas vezes e falamos coisas que nossos filhos não merecem ouvir, porque muitas vezes estamos falando de nós, não estamos falando deles, né? Ou estamos buscando nos filhos aquilo que fez falta quando nós éramos crianças, né? Aquilo que nossos pais não nos deu. Infelizmente, nós funcionamos assim. Então, quanto mais consciente eu for, mais eu sei usar esse filtro. Então, vamos fazer isso. Né? O ano de 2020 está acabando, está acabando as nossas expectativas e sonhos para 2020, tá? O prazo está se encurtando, muita coisa foi deixada de lado e muita coisa vai ser jogada para o ano que vem, mas a vida continua, todo dia é um dia, então vamos renovar todas as nossas forças para o dia seguinte e procurando sempre ser melhor e fazer o melhor, tá bom? Boa noite para vocês e até o próximo programa.